Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Você que me assiste agora pelo YouTube, graça e paz. Você que me assiste agora pelo nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz. Você que me assiste agora no Facebook, graça e paz. Você que está me assistindo agora no WhatsApp, graça e paz. Vocês aqui na igreja em Santo André, graça e paz. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero fazer uma oração agora para que a palavra lhe seja revelada, esta graça e este apostolado, pelo poder de Deus, que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Nós Te reconhecemos como o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo estamos reunidos. Por isso eu oro em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para que a Sua palavra seja revelada aos Teus filhos que vão me ouvir e me assistir, seja hoje, seja amanhã, seja semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Eu oro por todas as ovelhas, pelos Teus filhos, pela Tua igreja que vai receber a Tua palavra. E a minha oração, Senhor, é para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas seja revelada a cada filho de Deus que vai me ouvir e me assistir, para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma saudação especial a todos os pastores em graça do MGA, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Natal, Belém. Graça e paz a todos vocês. Recebam a graça e o apostolado, para a glória de Deus. O apostolado desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015, vai sair de 1 Coríntios capítulo 3. Abram suas Bíblias comigo, vocês aqui na igreja e vocês pela internet, em rede mundial. Sou o apóstolo Marcos Gomes, enviado por Deus para ser o seu pastor e apóstolo. Me dá uma chance para que eu possa te ensinar e explicar a palavra de Deus. Nós vivemos dias difíceis hoje, onde os pastores não querem saber de pregar a palavra e muito menos de ensinar a palavra. A maioria das igrejas hoje no século 21, estamos no ano de 2015, a maioria das igrejas hoje nem Bíblia não usa mais. A maioria dos pastores nem Bíblia não usam. Se envolveram com campanhas, correntes, sacrifícios e vendas de objetos e então se esqueceram da palavra, deixaram de lado, né? Antigamente, há 40 anos atrás, se falava uma frase assim: procura uma igreja próximo da sua casa. Hoje não se fala mais isso. 40 anos atrás falava, procure uma igreja próxima da sua casa. Hoje não. Hoje se fala, procure uma igreja próxima da Bíblia, da palavra de Deus. Por quê? Porque as igrejas, os pastores, se apostataram da fé. E então trocaram a fé em Cristo por fé em pedras, em toalhinhas, em caneta ungida, em óleo de Israel, em água benta do Rio Jordão. Trocaram a fé em Cristo, que é a fé genuína do Evangelho que Paulo pregava, trocaram por objetos ungidos, terrenos e carnais. Traduzindo, a igreja lamentavelmente se apostatou da fé. Isso é profecia que se cumpriu, né? Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2 que viria a apostasia. E depois, o homem do pecado, que é o filho da perdição. A apostasia já está aí. Estamos em novembro de 2015, século 21. A apostasia já está em nossos dias. Está faltando agora o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, se manifestar. É o que vai acontecer em breve. Estamos, de novo eu falo, dia 25 de novembro de 2015. Guarde a data. Estamos em breve, logo, logo se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, para se cumprir a palavra de Deus. Bom, o assunto hoje
vai partir, já te dou o tema daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 3, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Começando do versículo 10. 1 Coríntios 3, verso 10, nosso apóstolo Paulo disse e nos explicou algumas coisas. Ele disse uma coisa e nos explicou outras coisas. Aqui, ó. 1 Coríntios 3, 10. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Sempre quando eu leio esse texto, eu gosto de deixar claro que a graça de Deus, ela não foi dada a Pedro, não foi dada a João, não foi dada a Tiago, a Mateus, a Marcos, a Lucas. A graça de Deus foi dada a Paulo. E isso não sou eu que penso assim, não sou eu que acho isso. É o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, e o próprio Paulo deixou claro. 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui quer dizer revelação. Então, Coríntios 3, verso 10 fica assim, segundo, Paulo falando, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Ele disse, pus eu quem? Paulo falando, pus eu como sábio construtor, algumas versões diz como prudente construtor, pus o quê? O fundamento. Quem pôs o fundamento do evangelho, quem pôs o fundamento da igreja, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas. Quem pôs o fundamento da igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, quem pôs o fundamento foi Paulo. Não sou eu que penso isso, é ele que falou. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica. Então aqui em Coríntios 3,10 nós temos 3 assuntos. Já temos 3 assuntos. Primeiro, a graça foi dada a Paulo. Digam todos, a graça foi dada a Paulo. Diga isso. A graça foi dada a Paulo. O segundo assunto, ele disse, pus eu o fundamento. Então, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém. Quem pôs o fundamento foi Paulo. Terceiro assunto, e outro edifica sobre ele. Então, 1 Coríntios 3,10 já tem 3 assuntos. E eu não terminei o versículo ainda. 1 Coríntios 3,10 eu só li a primeira parte. E já saiu 3 assuntos. Primeiro assunto. Veja na sua Bíblia. Primeiro assunto, 1 Coríntios 3,10. Primeiro assunto, segundo a graça de Deus que me foi dada. Digam todos, a graça de Deus foi dada a Paulo. Diga isso. Abba, Pai. Glória a Deus. O segundo assunto, Coríntios 3,10, ele disse, pus eu como sábio construtor o fundamento. Diga, quem pôs o fundamento foi o apóstolo Paulo. Diga isso. Quem pôs fundamento foi o apóstolo Paulo. E o terceiro assunto da primeira parte do versículo. O terceiro assunto, e outro edifica sobre ele. Digam assim, outro edifica sobre o fundamento que Paulo colocou. Diga isso. Outro edifica sobre o fundamento que Paulo colocou. 3 assuntos. Mas o versículo não terminou. Vai sair mais assuntos aqui, 1 Coríntios 3,10, a segunda parte. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, o quarto assunto, num único versículo, 1 Coríntios 3,10, o primeiro assunto, Paulo que recebeu a graça foi dada, revelada a Paulo. O segundo assunto, ele pôs o fundamento, que é Cristo, Jesus Cristo. O terceiro assunto é outro edifica, ele pôs o fundamento, mas é outro que edifica sobre o fundamento que ele colocou. E o quarto assunto do versículo 10, ele disse, veja cada um como edifica, ou seja, existem outros edificadores. O tema da mensagem, anote no seu caderno, anote vocês aqui na igreja, marque aí no seu caderno. É bom que você tenha um caderno, tá abençoado? É bom que Deus me deu a unção de mestre para ensinar a palavra. Então se você quer aprender a palavra e precisa, para reinar em vida, para não ser enganado, para viver bem diante de Deus, dos anjos e dos homens, você precisa fazer suas anotações.
Adquira um caderno, uma caderneta, acompanhe minhas pregações, seja qual for, entre no nosso site, graçaapostolado.com, porque é só assim que você cresce em graça. Você não vai crescer em graça do nada. Não tem como você dormir sem entender a graça e acordar entendendo tudo. Não tem como. Você vai ter que estudar, você vai ter que comparar na sua Bíblia, você vai ter que ver versículos, anotar com a caneta. Então, adquira um caderno, uma caneta e todas as mensagens, essa ou qualquer uma mensagem minha, você acompanha. Marca o tema e vai acompanhando. Como se fosse uma aula mesmo, tá? Acompanha lá. Coríntios tal, marca Coríntios tal. Efésios tal, você marca Efésios. Vai na Bíblia, marca no caderno, marca na Bíblia. É assim que você vai crescer em graça. De repente, Deus te levanta como pastor, como pastora. Quando vai ver, você já é um mestre na palavra, tá? Então, aprenda, habitue-se a toda a ministração, todo o apostolado que você vai receber, anotar. Tem um caderno, tem uma caderneta. A pastora Cília tem vários cadernos grandes, caderno de... Como que chama aquele? Caderno... brochura? Mas é outro nome que fala, um grandão. Caderno universitário. A pastora tem cadernos universitários, aqueles grandão de várias matérias. E está lá há muitos anos que ela grava, que ela nota, que ela marca tudo. Mensagens, pregações, ensino. É assim que você cresce em graça. Tá? Anote aí. O tema do apostolado de hoje: a graça é uma só. Os edificadores são muitos. Esse é o tema de hoje. A graça, ou seja, que é o fundamento, a graça é uma só. Os edificadores são muitos. E daí, pastor? E daí que a graça é uma só e que os edificadores são muitos? E daí? Não, você precisa saber e entender sobre isso. Por quê? Porque entendendo que existem outros edificadores, a saber, outros pastores que pregam a graça, outros apóstolos que pregam a graça, outros mestres que pregam a graça, outros pregadores que pregam a graça. Entendendo isso, você vai perceber o quê? Que vai haver diferenças. Diferença do quê? Da graça? Não. Por quê? Diga, a graça é uma só. Diga isso. Os edificadores que são muitos. Edificadores seriam como pedreiros. Você já deve ter percebido isso. Aonde você mora, o padrão das casas é um. Mas se você for em Rio Grande do Sul, o padrão é outro. Por exemplo, veja na sua região os portões das casas. Aqui em São Paulo, os portões têm um padrão. Quando eu fui para Goiás, os portões das casas de Goiás é diferente dos portões de São Paulo. Interessante isso aí. Por quê? Porque os edificadores são outros. Os pedreiros são outros. Então, por exemplo, você vê em filmes, você vê um filme que é feito em São Paulo. Os prédios de São Paulo, as casas de São Paulo é de um jeito. Mas você vê um filme que é filmado na Itália, em Portugal, na Espanha, na França, você vai ver as casas tudo diferentes. Por quê? Porque os pedreiros são outros. Os pedreiros da Itália não são os pedreiros de São Paulo. Então, eles constroem também. Também constroem. São chamados casas. Mas a edificação é diferente. Quem está entendendo? Bom, isso pode trazer... Será que é certo dizer problemas? Eu acho que não é certo eu falar isso pode trazer problemas. Eu acho que não é certo eu falar, visto que eu já falei. Porque, deixa o Coríntios 3 aberto. Abre aqui, 1 Coríntios, capítulo 9. 9? 1 Coríntios 9. É 9? Desculpa, 11. 1 Coríntios 11. Abre aí. Deixa o 1 Coríntios 3 aberto. Abre em 1 Coríntios 11. Então eu não vou dizer que isso, ou seja, haver muitos ou vários edificadores, eu acho que não é a palavra certa, isso pode trazer problemas. Acho que a palavra certa não é essa. A palavra certa seria, isso trará diferenças na ou nas edificações. Está me entendendo onde eu quero chegar? Diga, o tema de hoje, diga, a graça é uma só. Diga isso.
Diga, os edificadores são muitos. A graça é Jesus Cristo. A graça é Cristo. A graça é o fundamento. Isso não tem como mudar. Jesus é o Senhor numa igreja da lei, como Ele é o Senhor numa igreja em graça. O que muda é o quê? A edificação. Está claro ou não está claro? Eu estou comparando uma igreja da lei com uma igreja em graça. Agora eu vou comparar uma igreja em graça com outra igreja em graça. Numa igreja em graça, Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o fundamento, não muda. Na outra igreja em graça, o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo, sei lá quem, ou a pastora, também lá Jesus Cristo é o Senhor. Não vai mudar. O pastor, o bispo, o apóstolo, ele vai orar a Deus em nome de Jesus. Nesta igreja em graça. E na outra, também. O que vai mudar não é a graça, é a edificação. E nisso vai haver o quê? Diga, diferenças. Eu não estou falando que vai haver erros, hein? Está me entendendo? Para você não me interpretar mal? Eu não estou dizendo que vai haver erros. Pode até haver. Mas haverá diferenças. Claro, um pedreiro da Itália não tem como ser um pedreiro de São Paulo. Consegue entender isso? O pedreiro dos Estados Unidos, ele não vai fazer igualzinho de São Paulo, visto que eles nem se conhecem. A pessoa nasce nos Estados Unidos e edifica uma casa. Edifica várias casas. Se torna um pedreiro profissional. Mas nos Estados Unidos. Então ele faz do jeito dele. Está me entendendo? O outro pedreiro faz uma casa em São Paulo, faz várias casas em São Paulo do jeito dele. Quando eu vou para o interior eu percebo essa diferença. Aqui em São Paulo nós usamos bloco, o baianão, aquele bloco, né? Tijolo baianão. No interior eles usam tijolinho, pequenininho. Eu já perguntei para o pedreiro lá. Eu falei, qual que é melhor? Ele falou, não tem melhor e pior. É só questão de costume. Aí ele falou para mim assim, quando eu trabalhava em São Paulo, eu usava bloco. Bloco rende mais. Aí aqui no interior de São Paulo, as pessoas usam tijolinho pequenininho. Sabe aquele baianinho pequenininho? Quer dizer, você vai levantar uma parede de 2 metros. Quantos tijolinhos não vai? Do pequenininho. E se é o bloco grandão, não rende mais? Rende. Mas cada um faz de um jeito. Você não acha que estou falando de pedreiro, né? Estou falando de pastor, de apóstolo, de pregador. A graça é uma só. Mas os pedreiros, ou melhor, os edificadores são muitos. E se são muitos, são diferentes. Eu não estou achando ruim que são muitos. Por serem muitos, haverá, diga, diferenças. Está me entendendo? Que o pedreiro que faz a casa nos Estados Unidos, ele faz a casa de uma forma. Quando terminar, se chama casa. O pedreiro de São Paulo no Brasil, ele faz a casa de outra forma. E quando ele terminar, também se chama casa. Só que esse faz de um jeito, o outro faz de outro. Um usa um tijolo, o outro usa outro tijolo. Mas quando termina, as duas são casas. Feitas por pedreiros diferentes. Quer que eu fale de novo? Eu não vim aqui falar de pedreiro, né? Quem já está entendendo? Eu não estou falando de pedreiro. Deus disse pela boca de Ezequiel 17, Deus falou, fale com o meu povo por meio de parábolas. É o que eu estou fazendo. Eu não vim falar de pedreiro. Eu vim te ensinar que haverá, como há, diferenças nas igrejas em graça. Está claro para você que eu vim falar sobre isso? Vai ter diferença, irmão. Aqui no MGA, o pastor e apóstolo sou eu. Você não vai encontrar alguém que prega como eu. Nunca você vai achar. Pode rodar o mundo. Você não vai achar alguém que prega como eu, porque eu sou eu. Você é você, ela é ela e ele é ele. Você não vai achar ninguém que prega como eu. A pessoa pode até ler os textos que eu leio, mas não vai pregar como eu. Pode até ensinar os textos que eu ensino, mas não vai ensinar como eu. Porque eu faço a casa de um jeito. Está me entendendo? Quando eu vou fazer a massa, quando eu vou levantar as paredes, eu edifico do meu jeito. Então haverá diferenças. Quem está entendendo? Olha lá, ó, Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, verso 19. Paulo disse, e até importa que haja entre vós o quê? Diferenças. Mas tem uma versão que diz heresias. Alguém aqui tem essa versão? Alguma Bíblia que hoje diz, importa que haja heresias? Nenhuma Bíblia diz isso? Eu tenho lá em casa 40 e poucas Bíblias. Eu tenho a versão lá, a antiga, a corrigida, ela diz, até importa que haja entre vós heresias.
na outra versão bíblica que eu tenho. Na Bíblia que eu estou usando hoje, da Editora Vida, diz diferenças. Então eu posso usar as duas versões. Porque é possível, não estou dando glória a Deus por causa disso, mas é possível e provável que até haja o quê? Heresias. Então essa igreja não é de Deus. Claro que a igreja é de Deus. Porque a graça é uma só. O que você está vendo de diferente não é a graça. O que você está vendo de diferente é o quê? É a edificação. Quem é que está entendendo? Se você vê o bispo lá, parece um robozinho em graça, ele também prega graça. Ele também fala da graça. Devagarzinho, mas fala, né? A edificação dele é aquela lá. Então, para mim, eu não congregaria. Eu não congregaria. Porque eu gosto da massa mais forte. Eu ponho mais cimento na massa. O concreto que eu faço é grosso, é forte, para não quebrar nunca. Aquela massinha que ele faz lá, como disse o profeta, com argamassa fraca. Quem é que vai receber aquela graça lá? Parece uma batista em graça? Parece uma universal em graça? Para mim, eu não congregaria. Eu, crente Marcos Gomes, eu ia procurar um ministério mais forte, onde o cimento, o concreto é mais forte. Mas Paulo disse em Romanos 14 que também existem os fracos na fé. Então, é melhor ir lá do que ficar acendendo vela para Maria, né? Do que ficar andando em procissão, né? Não é melhor você ir lá do que você ficar na Universal lá fazendo sacrifício e fogueira santa? Então, vai lá. Agora você quer uma feijoada, quer um concreto forte, MGA, Ministério Graça Apostolado. Quem recebe? Aqui eu edifico com cimento mais puro. Aqui eu coloco mais cimento na massa. Amém? Agora, é verdade que o bispo lá também prega o quê? A graça. Ele também ensina a graça. O fundamento lá é a graça. Agora, a edificação vai ser o quê? Diferente. Alguém já percebeu isso? Aí você fala assim, mas e o apóstolo do Rio de Janeiro, que eu não vou nem falar nome, né? Que prega a graça também. Mas na edificação dele também fala do inimigo. Uma vez por mês tem que beber um pouquinho de suco, comer um pedacinho de pão. Então, para mim, também já não dava. Mas não é uma igreja em graça? Ele não prega a graça? Prega. Ele não ensina a graça? Ensina. O fundamento não é a graça? Mas ele edifica diferente. Eu não edificaria como não edifico assim. Eu sou o responsável pela edificação do MGA, do Ministério Graça Apostolado. Como o bispo edifica lá, como o apóstolo edifica em outro lugar, isso cada um sabe de si. E eu vou ler isso daqui a pouco. Cada um sabe e responde por si. Já me perguntaram, já me questionaram. Mas você colocou no nosso site, já me falaram, você colocou no nosso site igrejas em graça. Né? Na lista igrejas em graça, você colocou a igreja de fulano, colocou a igreja de ciclano, porque o fundamento lá é a graça. Mas lá, a edificação, isso é um problema dele. Dá um sinal quem está entendendo. A lista é de igrejas em graça. Mas eu não concordo do jeito que ele faz a massa. Então procura outra igreja em graça que se adapte. Se você vai concordar, vai viver em comum acordo. Você colocou na lista, já me falaram várias vezes. Você colocou a igreja de ciclano, você colocou a igreja de Beltrano, você colocou aquela igreja lá, mas aquela igreja... você está falando da edificação, do jeito que ele edifica, o pedreiro? Não sei, isso é um problema dele. O problema dele com o proprietário, do jeito que ele edifica, ou do jeito que o proprietário permite ser edificado. Tem nada a ver com isso. Agora vê que no MGA eu edifico diferente. Você concorda com o MGA? Então congrega aqui, então semeia aqui, então receba esse apostolado. Se você concorda, se está de comum acordo, então amém.
É assim que você já me conhece, são 22 anos de ministério, estamos em novembro de 2015, 22 anos de ministério, 18 anos em graça. Então você já me conhece há anos, você sabe como que eu edifico. Se tiver escrito, eu creio, eu edifico assim, firme, com bastante cimento. Tem gente que não põe tanto cimento, mas eu não vou condenar, não tem nada a ver com isso. Se você quer construir a sua vida na fé com menos cimento, isso é você, né? Só cuidado para quando vir a tempestade, a chuva, os ventos, não derrubar a casa. Por isso que eu coloco bastante cimento, tá? Porque em 22 anos de ministério, eu já passei por várias enxurradas. E a água já me encobriu por centenas de vezes. 22 anos de ministério, a água a enxurrada, porque o rio transbordou, choveu muito, muitas tribulações, muitas lutas, perseguições. A água me encobriu várias vezes. Várias, em 22 anos, a água já me encobriu várias vezes. E então, o que eu faço? Eu espero a água baixar. Quando a água baixa, às vezes por um dia, um mês, sei lá, às vezes demora bastante tempo para a água baixar. Mas quando a água baixa, já fazem 22 anos, a casa está firme. Os muros não trincou e nem caiu, tudo perfeitinho. Aí eu lembro que valeu muito a pena ter edificado a casa com bastante cimento. Então Paulo disse em Coríntios 11:19, que eu vou voltar no meu assunto. Paulo disse em Coríntios 11:19, até importa que haja entre vós heresias, outra versão diz, diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus, isso me faz entender que não são todos que têm a aprovação de Deus. Tá claro, isso aqui é linguagem subliminar. Ou seja, fala-se uma coisa também dando a entender a outra. Olha lá, ó. Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus. Então, já está dando a entender que há pessoas que não têm a aprovação de Deus. Isso é uma mensagem subliminar. Subliminar para o bem, né? Tem subliminar para o mal, mas essa aqui é a subliminar para o bem. Quando você fala algo, dando a entender isso e também aquilo mesmo sem falar. Importa que haja entre vós diferenças, Coríntios 11:19, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Então tá aí. Quem tem a aprovação de Deus, tem a aprovação de Deus. Quem não tem a aprovação de Deus, aí você fala assim, mas ele está fazendo. Na permissão de Deus. Deus não está permitindo aí os lobos venderem água, venderem fita, venderem toalhinha, venderem caneta, venderem copo com água, venderem óleo. Deus permite tudo isso aí. E são lobos devoradores. Mateus 7,15, são lobos disfarçados em ovelhas. Mas pastor, mas ela está cheia de... Estar cheio não quer dizer que tem a aprovação de Deus. Quem está entendendo? Estar cheio não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quantidade não quer dizer nada. Nada. Porque muitas pessoas vão atrás do Silvio Santos porque ele dá dinheiro. Joga dinheiro para cima. Então as pessoas vão mesmo. E cheio de pessoas. Quantidade, tem muitos motivos do porquê há quantidade. Tem muitos motivos. De modo que a quantidade de pessoa não significa, nem dá a entender, e nem é sinônimo, e muito menos nem é sinal da aprovação de Deus sobre alguma obra, sobre algum trabalho. A quantidade não quer dizer nada. Quer que eu provo isso? Uma quantidade de pessoas, ou seja, uma multidão, seguia Jesus. Você sabe quantos que ele escolheu da multidão? Só 12. E dos 12, um era um filho da perdição. Só sobrou 11. Então, me parece que na igreja de Jesus só tinha 11 membros. Não é? Mas você vai ler a Bíblia, na multiplicação dos pães, tinha só 11? 5.000 homens fora criança e mulher. É gente pra caramba, hein? Na multiplicação dos pães, dos peixes, 5.000 homens fora crianças e mulheres.
Mas a igreja de Jesus, quem congregava com ele, quantos? 12. Um era filho da perdição, que era Judas, 11. Quantidade quer dizer o quê? Dá um sinal se ficou claro. Está claro ou não está claro? Quantidade não quer dizer nada não, irmão. A quantidade gosta de seguir Jesus porque ele está multiplicando os pães, multiplicando os peixes. Quando chega na doutrina, o nego rapa fora. Quando chega na hora de colaborar com a obra, semear, o nego vai tudo embora. Agora, para multiplicar os pães, para multiplicar os peixes, para arrumar um emprego, para arrumar namorado, para comprar um carro, para arrumar... Aí vem mesmo, claro que vem. Aí quer Jesus porque ele multiplica os pães. Não porque ama Jesus, não porque foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, não porque foi predestinado, não, porque ficou sabendo que Jesus multiplica os pães e os peixes. Aí até eu que sou mais bobo, né? A diferença é que eu não sigo Jesus por causa disso. Eu sigo Jesus porque ele me escolheu, Gálatas 1, desde o ventre da minha mãe. Eu sigo Jesus porque ele, Efésios 1, ele me escolheu antes da fundação do mundo. Eu sigo Jesus porque ele, Efésios 1:11, me predestinou segundo o seu propósito. Ele me reconciliou consigo mesmo. Ele me fez nova criatura, perdoou meus pecados, me batizou em Cristo, me salvou. Então eu tenho motivos porque eu sigo Jesus. Eu não sigo Jesus por causa de pães e peixe não, irmão. Nunca. E chamo Deus como minha testemunha. Eu não sigo Jesus com vista em ele multiplicar meus pães, em ele multiplicar meus peixes. Se ele quiser fazer isso pela vontade dele, glória a Deus. Se ele não fizer, eu não sigo ele por interesse. Eu sigo porque eu amo. Tem mais alguém aqui? Pai. Então volta para o 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. O assunto de hoje. Digam comigo. Diga, a graça é uma só. Diga, os edificadores são muitos. Isso quer dizer o quê? Que haverá diferença na graça? Não, na edificação. Porque um pastor prega de um jeito, o outro pastor prega de outro jeito. Está me entendendo? Um apóstolo ensina de um jeito, o outro apóstolo ensina de outro jeito. E aí, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Por isso que Paulo já deixou registrado. Vamos ler agora Coríntios 3:11. Eu já li o verso 10, agora você vê o 11. Coríntios 3:11, Paulo falou: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olhem todos para mim. Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então vamos fazer isso na prática, vamos ver. A igreja em graça, lá do Rio de Janeiro, prega Jesus Cristo. A igreja em graça lá em Miami, a igreja em graça da Argentina, a igreja em graça em Santo André, a igreja em graça de São Paulo, a igreja em graça na Bahia, a igreja em graça na terra, prega o quê? Jesus Cristo. Digam todos, porque a graça é uma só, diga isso. Agora vamos mexer na edificação. É isso que o Espírito Santo veio te ensinar. Provavelmente você pela internet já me ouviu, já ouviu o outro apóstolo. Claro, no mínimo. E não há nada de errado nisso. Se você ouviu a mim, ouviu a ele. Teve pessoas que já me falou assim: olha, eu ouvi fulano, ouvi ciclano e ouvi o MGA. Eu optei por congregar no MGA, por seguir o MGA, porque a doutrina dele bateu, eu me identifiquei. Cada um tem seus motivos, tá? Eu conheço pessoas que congregam em outra igreja em graça. Eu conheço homens e mulheres que congregam, que pertencem a outras igrejas em graça. Isso não quer dizer que eles estão errados. Está claro ou não está claro? Não tem nada de errado nisso. Eu tenho amigos, pastores em graça. O pastor Ricardo é meu amigo. Ministério Graça em Cristo. O apóstolo Pedro Inácio é meu amigo pessoal. O apóstolo Pedro Inácio, Ministério Restituição no Rio de Janeiro. Meu amigo pessoal. Já andei até de bicicleta com ele. Meu amigo já foi até em futebol comigo. O apóstolo Pedro Inácio foi em campo de futebol comigo. E ele é meu amigo pessoal. Do Ministério Restituição no Rio de Janeiro. O pastor Ricardo Oliveira, Ministério Graça em Cristo, São Paulo. E outros pastores que são meus amigos. Agora, o pastor Ricardo Oliveira, ele não precisa congregar aqui no MGA. Ele tem o ministério dele lá. O apóstolo Pedro Inácio, ele tem o Ministério da Restituição. Eu nunca falei para ele congregar aqui. Ele não precisa congregar aqui para quê?
Ele já conhece a graça. Então ele prega a graça lá. Ele ensina a graça lá, do jeito dele. Este é o dia, hein? Alô, Pedro Inácio. Este é o dia, hein? Esse é o jeito dele, ué. Então ele prega a graça do jeito dele. Ele prega a graça do jeito dele, eu prego a graça do meu jeito, o pastor Ricardo prega a graça, e por aí vai. Diga bem forte, a graça é uma só. Diga, são muitos os edificadores. Agora Paulo vai doutrinar, hein? Olha lá, ó, Coríntios 3,12. Agora Paulo vai doutrinar. Coríntios 3,12. Coríntios 3,12. E se alguém... Quem é esse alguém que ele está falando? Diga, o edificador, diga isso. Porque ele falou o quê? Eu pus o fundamento e outro edifica. No verso 10. Mas veja cada um como edifica. Então se ele disse veja cada um como edifica, quer dizer que existem outros que também estão o quê? Edificando. Está claro ou não está claro? Tanto é verdade que existem outros que eu conheço vários. Pastor Abner, meu amigo. Pastor Abner no México. É outro edificador. Pastor e apóstolo Abner do ministério Heavy no México. Então, meu amigo, ele é um, eu sou outro e tantos outros que existem. Quem está entendendo? Diga mais uma vez para ficar claro. Diga, a graça é uma só. Diga, são muitos os edificadores. O apóstolo pastor Abner no México, o ministério Heavy, ressurgindo em vitória. Ministério em graça no México. Em breve nós estaremos juntos, agora em janeiro de 2016. O ministério em graça. Então, ele é um pregador da graça? É. Como conheço muitos. Agora, ele edifica do jeito que Deus capacitou ele. Está certo ou está errado? Não, isso não sou eu que tenho que falar. Está me entendendo? Eu não mexo em edificação, hein? Já vieram me perguntar, apóstolo, mas aquela igreja em graça lá o pastor, irmão, o pastor lá, o responsável lá é ele. Mas ele, não tem nada a ver com isso, irmão. Quem está me entendendo? Já me falaram de vários. Não toco no assunto, hein? Não. Pastor pode pôr fogo na igreja. Responsável pela igreja é ele, não eu. Eu sou responsável pelo ministério Graça e Apostolado. Pelo ministério Graça e Apostolado. Eu sou responsável. Assumo e dou fé. O pastor lá. O pastor lá não tem nada a ver com isso. Mas tem um apóstolo aí. Não tem nada a ver com isso, irmão. Quem está entendendo? Paulo diz que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber conforme fez, ou bem ou mal, segundo o corpo. Então não tem nada a ver com isso. Se alguém está edificando certo, meio certo ou errado. Tem nada a ver com isso. Está claro ou não está claro? Eu só tenho a ver com a edificação do ministério Graça e Apostolado. O apóstolo Pedro Inácio é meu amigo pessoal. Eu não tenho nada a ver do jeito que ele edifica lá. Se está certo, se está errado, isso é um problema dele com Deus. O pastor Ricardo de São Paulo, tem nada. E todos os pastores e bispos e apóstolos, eu não tenho nada a ver, como nem eles têm a ver comigo. Estão entendendo? A lei de Deus, ela é justa. A lei de Deus, ela é imparcial. Eu não tenho nada a ver com a edificação de ninguém, do jeito que eles edificam, se está certo, se está errado, como eles também não têm nada a ver com a minha edificação. Por isso que Paulo disse em Gálatas 6,5, cada um levará o seu próprio fardo. Está claro ou não está claro? Então vamos ler o Coríntios 3,12. Olha o que Paulo disse. Coríntios 3,12, ele falou, e se alguém sobre este fundamento, diga Jesus Cristo, diga a graça, diga esse é o fundamento. Coríntios 3,12. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de, quero ouvir, a obra de, bem forte, a obra de cada um, está claro ou não está claro? A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está claro ou não está claro? Tinha um louco aí que dizia que só ele que era o outro. Isso era heresia, já morreu, né? Ele falava que ele era o único, porque ele só lia Coríntios 3,10.
Olha lá, ó, Coríntios 3,10, olha lá, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Ele se baseava aqui, ó, e outro edifica sobre ele. Se você parar aqui, dá a entender que só existe um, e outro, está no singular. Mas não pode parar aqui. Continua Coríntios 3,10, mas veja cada um. Língua portuguesa. Se fala de cada um, quer dizer que tem mais. Dá um sinal quem está entendendo. Isso aqui é língua portuguesa, não precisa ser profeta para ter essa revelação do além. Língua portuguesa, Coríntios 3,10. Veja cada um como edifica. Aí verso 12. E se alguém, tá vendo? E se alguém quer dizer que já é outro. Ou seja, um do verso 10 e já é outro do verso 12. E se alguém. Então, está claro ou não está claro que tem mais? Afora você vê com os seus olhos. Você não conhece outras igrejas em graça? Você não conhece outros ministérios em graça? Eu conheço. Agora, eu não posso ser igual alguns fariseus que tem por aí, né? Eu não vou perder a mania de dar uma beliscadinha, né? Aí tem um irmão que foi falar para o bispo lá em graça. Ô bispo, tem outro ministério? Não tem. Graça só aqui. Não existe. Ah, deixa de ser. Ô irmão. Ô bispo. Paulo diz para Timóteo, se o soldado não lutar legitimamente, ele não será coroado. Paulo diz para Timóteo, o soldado que não luta legitimamente, ele não é coroado. Que conversa é essa que não existe outra igreja em graça, não existe outro ministério, a graça é só lá? Ô Bia, não preciso falar, né? Não preciso falar do entendimento, né? É medo das ovelhas saírem de lá e vir para cá? Aí eu vou ter que ler Coríntios 14, né, verso 20, né? Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Eu não quero uma medalha, eu não quero um troféu, mas no nosso site está uma lista de relação de igreja em graça, até de apóstolo que me persegue. Tá bom? O cara tem a coragem de me perseguir, de falar mal de mim, e o Espírito Santo mandou colocar a igreja dele na lista. Tá lá, a igreja dele está na lista, e ele fala mal de mim, me persegue pra caramba. E Deus falou, coloca a igreja dele também. Quem sabe um dia ele te respeita, né? Quem sabe um dia ele te considera. Não precisa beijar na boca não, tá? É só respeitar, tá bom. Só isso. Aí tem um também aqui de São Paulo que fica fazendo piadinha com o MGA, né? E Deus falou, coloca o dele também. Então tá lá. Então, eu sou obrigado a ler Coríntios 14 e 20, porque a Bíblia deles também tem, né? Coríntios 14 e 20, irmãos, não sejais crianças no entendimento. As ovelhas não são minhas nem suas, as ovelhas são de Jesus. E a igreja, Efésios 1, a igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça, nem eu nem você. Está claro ou não está claro? Ou a sua Bíblia não diz isso? Então, Coríntios 3, versículo 14, vamos ler o 14. Coríntios 3, 14. Se a obra que alguém edificou, está claro que existem mais edificadores? Está claro ou não está claro? Além da Bíblia falar que existe, Paulo falando, você conhece outras igrejas em graça? Outros ministérios em graça? Por quê? Diga, a graça é uma só. Diga isso. Diga, os edificadores são muitos. Isso quer dizer o quê? Que se a graça é uma só, a edificação vai ser diferente, não tem como ser igual. Eu me chamo Marcos Gomes, eu não me chamo Pedro Inácio. O Pedro Inácio tem uma história dele com Deus, eu tenho a minha história com Deus. O pastor Ricardo, ele tem a história dele com Deus, ele é ele, eu sou eu. O pastor Abner no México prega graça, ele tem a história dele com Deus. O chamado dele, a história dele. Eu tenho o meu, você tem. É diferente. Diga, a graça é uma só. Diga isso. Diga, são muitos os edificadores. Agora, eu não quero uma medalha, eu não quero um troféu, não quero puxa-saco, nada disso. Mas eu quero ser exemplo para todos. A Bíblia, a graça, o apostolado, nos ensina a viver em unidade. Amém? Não quero uma medalha, não quero um troféu, não quero nada, não quero puxar saco. Dia 15 de novembro,
eu estive pregando em outro ministério em graça. Pastor Ricardo Oliveira, Ministério Graça em Cristo. Eu sou do Ministério Graça Apostolado. Na verdade, eu sou de Cristo. Ele também é de Cristo. Então, quando se tem a visão do reino, não existe Ministério Graça Apostolado, e nem Graça em Cristo, nem restituição, não existe nada. Existe a Igreja de Deus em Cristo, que é uma só. Então não tem a minha igreja, o meu ministério, não existe isso aí. Está claro ou não está claro? Se quer saber da verdade como ela é. Agora, como a Igreja de Cristo, ela é um organismo e uma organização, entendeu o que eu falei? A Igreja de Cristo, ela é um organismo, ou seja, os membros do corpo de Cristo, e eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte? Eu também faço, irmão. Hã? Você não é salvo? Eu também sou. Você tem o Espírito Santo? Eu também tenho. Você vai ser salvo? Eu também sou. Você foi liberto, justificado, batizado? Eu também fui. Você foi escolhido e predestinado? Eu também. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não se glorie, porque eu também sou membro do corpo de Cristo. Então, a igreja como organismo, ou seja, os membros do corpo de Cristo, está espalhado na face da terra. Essa igreja não tem denominação. A igreja como organismo não tem denominação. E o cabeça é Cristo. Agora, a igreja como organização na terra tem MGA, Ministério Restituição, Ministério Graça em Cristo, Rev no México, Ressurgindo em Vitória, e Cristo Vive, e outras igrejas que existem em graça, como denominação, como igreja local, mas como igreja universal, todos pertencemos ao corpo de Cristo. E todos estão em graça, e todos devem falar Abba Pai e aplaudir ao único Jesus Cristo. Esteja onde você estiver. Então eu conheço pastores e apóstolos que não querem unidade comigo, não querem unidade com ninguém. Não sei se sentem o santão em graça, não sei se sentem os perfeitos em graça. Nós pregamos a genuína graça. Então dá um troféu para ele, né? Porque se eles dizem que pregam a genuína graça, Paulo pregava o quê então? Depois de mais de 2000 anos que foram entender a graça e estão se gloriando, então o que Paulo merecia? Que foi o único, o primeiro homem na terra a entender a graça de Deus. Então não pode se gloriar. Posso ouvir um amém? Paulo disse, ninguém se glorie perante ele, ninguém, tá? Não tem esse negócio de genuíno, isso não existe, tá? Não tem nada de genuíno. Todos nós somos chamados na mesma graça de Deus em Cristo. Agora, não quero uma medalha, não quero um troféu, não quero puxa-saco, não quero que me carrega no colo, entrada triunfal, igual fizeram com Jesus, nada disso. Mas já preguei, e ministro e prego, louvor, pregação, apostolado, em várias igrejas em graça. Já fui em várias, Atibaia, Goiás, Aracaju, Rio de Janeiro, várias igrejas em graça, outros ministérios em graça. Por quê? Porque a Bíblia que eu leio e conheço me ensina a viver em união, em comunhão com a igreja de Cristo. A Bíblia que eu tenho, 40 e poucas Bíblias, a Bíblia que eu conheço aí me ensina isso. Agora, eu não sei como os outros pastores e apóstolos não querem viver em comunhão. Será que estão com medo das ovelhas saírem da igreja e ir para outro rebanho? Só pode ser isso, né? Então muda o seu jeito de edificar, apóstolo. Muda o seu jeito, pastor, de edificar. Não tem nada a ver com isso. Amém? Quem me entende? Muda o jeito de edificar. Não tem esse negócio de ter medo. A ovelha é de Jesus. Eu não tenho ovelha, eu não sou dono de ovelha. A ovelha é de Jesus. A ovelha foi escolhida, foi predestinada. Não foi eu que fiz isso. A ovelha é de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que guia as ovelhas. Não sou eu que guio. Está claro ou não está claro? Só que a ovelha também não é boba, né? A ovelha não quer capim seco, né? A ovelha vai onde tem capim fresquinho, né? Se o capim estiver seco, a ovelha não é boba. A ovelha tem uma Bíblia, ela pega e vai para outro capim, para outro pasto. Claro que vai. Por que a ovelha sai da lei e vem para a graça? Porque lá na lei está cansado, está sofrendo, o pasto seco, capim seco. Aí a ovelha também não é boba, né? Vamos continuar para terminar? Coríntios 3,14. Para terminar, Coríntios 3,14, Paulo diz, se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer,
esse receberá galardão. Então, pastor, apóstolo, bispo, pastora, você tem sua obra no Senhor, em Cristo, e eu tenho a minha obra no Senhor. Ninguém vai ganhar um troféu por causa disso. Ninguém vai ser premiado por causa disso. Nós somos iguais. Está claro ou não está claro? Agora, a igreja em graça a igreja em graça B, ministério em graça A, ministério em graça B. Na verdade, no organismo, somos membros do corpo de Cristo. Na organização, podemos ser e ter diferenças. Podemos ser, ter diferença. Aqui no Ministério Graça Apostolado, nós usamos violão, guitarra, tumbadora, bateria. Pode haver ministério que não tenha, e não há nenhum problema nisso. Faz o louvor no playback, faz o louvor no teclado, ou só na voz. Não tem problema nenhum, isso não muda em nada. Porque a graça é uma só. Está claro ou não está claro? Então, o jeito de edificar vai ser diferente mesmo. Porque são edificadores diferentes. Quem entendeu? Eu não estou aqui dizendo quem é que está errado e quem está certo. Amém, abençoados? Estou dizendo que os edificadores são diferentes. Logo, haverá o quê? Diferença de uma igreja para outra. Está claro ou não está claro? Alô, isso não quer dizer que uma igreja está mais em graça que a outra, hein? Porque não existe mais em graça e menos em graça. Porque se existe alguém mais em graça, então ele está mais salvo do que o outro. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, hein? Diga. A graça é uma só. Não tem esse negócio de, essa igreja aqui. Não tem isso aí não, irmão. Tá? A Bíblia é uma só para todos. É provável que haja uma igreja que enfatiza mais um assunto do que o outro. Isso não quer dizer que ela está mais certa. Está claro ou não está claro? Uma coisa tem a ver com a outra. De repente uma igreja enfatiza mais o batismo em Cristo. Outra igreja enfatiza mais a predestinação. Outra igreja enfatiza mais a eleição, a pré-existência, o ministério dos anjos, o diabo foi aniquilado. E por aí vai. A edificação... a edificação não quer dizer que tal igreja ou ministério está mais em graça. Isso não existe, abençoado. Tá? Digam, porque a graça é uma só. Diga isso. Para terminar. Agora é preciso que você entenda que haverá diferenças. Está claro? Coríntios 11:19. Importa que haja diferenças. A diferença vai haver mesmo. Para terminar, 1 Coríntios 3:14. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar... Pastor! Não tem nada a ver com isso, pessoal. Mas apóstolo... Não. Se a obra de alguém se queimar, eu não tenho nada a ver com isso. Como também não tem nada a ver se a obra de alguém permanecer. Pelo contrário, eu vou dar glória a Deus permanecer. E se a obra de alguém se queimar, eu não vou dar glória a Deus. Eu vou orar pelo tal, pelo pastor, pelo apóstolo, pelo bispo, pela pastora. Eu vou orar para que a obra não se queime. Amém, abençoados? Essa é a função de um verdadeiro cristão, principalmente em graça. Não é competição não, hein? Eu estou sabendo que tem gente querendo competir, hein? Comigo não, porque eu não estou apostando corrida com ninguém, pessoal. Eu não estou apostando corrida com ninguém. Eu não quero saber quem tem mais ovelha, quem tem menos ovelha. Eu não estou apostando corrida, eu não estou competindo nada e com ninguém. Eu sou um pregador da graça de Deus em Cristo. Para 100, para 1 milhão, para mim sozinho. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou apostando corrida com ninguém. Está claro ou não está claro? Para mim não muda nada se tem uma pessoa me assistindo, se tem 10 pessoas, se tem 50, se tem 100, se tem 1000. Para mim não muda nada, eu sou um pregador. Eu fui enviado a pregar. Pregar para 1, pregar para 100, pregar para 500. Para mim não muda nada, eu vou ter que pregar mesmo. E prego com alegria, com amor, prazer. Para terminar, Coríntios 3,14. Se a obra de alguém, que alguém edificou sobre ele quem? Cristo, que é o fundamento, permanecer, esse receberá galardão. Verso 15, Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Não é a salvação que se perde, hein? Perde o quê? Diga, a obra. Paulo não está falando de salvação. Está claro ou não está claro? Eu já vi pessoas usar esse texto para querer provar que salvação se perde. Aí é heresia demais, né? Salvação perde sim, está aqui, ó. Paulo disse, ó, no verso 15, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Sofrerá perda sim,
mas não da salvação, porque ele não está falando de salvação. O assunto aqui é edificação. Sofrerá perda do quê? Do edifício, do que ele levantou. Se ele levantou um ministério, se ele levantou uma igreja, se o ministério se queimar, vai perder o ministério, vai perder as ovelhas, vai perder a igreja. Dá um sinal quem entendeu. É disso que ele está falando, não está falando de salvação. Coríntios 3,15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo. Agora fala de salvação, agora sim. O tal será salvo, porque uma vez salvo, sempre salvo. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo, ou seja, em meio a dificuldades. Está claro ou não está claro? Sofrimentos, né? Tristeza. E para terminar, o versículo 15, já li o 15, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Para terminar com 2 versículos em, no máximo, 5 minutos. Para terminar a ministração em 2 versículos. Vou te mostrar 2 edificações diferentes. A graça é uma só. Eu vou te mostrar na Bíblia. Já te mostrei aqui, até dando nome de pastores de igreja, já te mostrei que existem outras edificações. A graça é a mesma, ou seja, Cristo é um só, mas a edificação, a forma de pregar, a forma de ensinar é diferente. Um ensina uma coisa, outro enfatiza mais aquilo. Isso não quer dizer quem está mais certo, quem está mais errado, tá? Porque a salvação é pela graça em Cristo. Por isso que Paulo disse que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Você não muda nada. Ele falou, ó, o que importa é a fé que opera pelo amor. Gálatas 5,6. É isso que vai valer. O que vai valer é a fé que opera pelo amor. Tá? Se você está enfatizando mais X ou mais Y, isso diante de Deus não muda em nada. O importante é você estar pregando Cristo, a graça de Deus. Está claro ou não está claro? 2 textos para terminar. 2 Coríntios 11 e abre também 1 Pedro 5. Deixa os 2 textos abertos. Pode fechar o 1 Coríntios 3, que eu estou terminando a reunião em 5 minutos. O tema, a graça é uma só. Os edificadores são muitos. Por causa dos edificadores serem muitos, há de se entender que as edificações serão diferentes. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 11, eu vou ler 2 versículos para terminar. Então você abre em 2 Coríntios 11, está aqui, e abre também, depois de Hebreus, 1 Pedro, capítulo 5. Vou te mostrar 2 homens que pregavam a graça. E se você for estudar o ministério deles, você vai ver que um aprendeu com o outro. Eu estou falando de Paulo e Pedro. Ou seja, Pedro aprendeu a graça com Paulo. E isso existe nos nossos dias, que muitos pastores aprenderam a graça comigo. E eu não quero uma medalha por causa disso, e nem mereço. É minha obrigação. Coríntios 9,16, é minha obrigação pregar o evangelho. Mas há muitos pastores, pastoras, ovelhas, até apóstolos hoje, que aprenderam a graça comigo. De novo eu falo, não quero exaltação, não quero um troféu, não é isso. É um fato, tá? Como aconteceu com Paulo e Pedro. Pedro aprendeu a graça com Paulo, lá em Gálatas 1, onde Paulo disse que esteve com Pedro 15 dias, e nesses 15 dias Paulo ensinou a graça para Pedro. Então Pedro foi pregar a graça, mudou um pouquinho algumas coisas, né? O fundamento era o mesmo. A graça era uma só, que era Jesus Cristo. Mas a edificação de Pedro era diferente da edificação de Paulo. Estão entendendo? Como existem algumas igrejas hoje que edificam diferente do modo que o MGA edifica. Mas vamos ver aqui. Aí você que sabe, né, abençoado? Guiado pelo Espírito Santo, você que sabe. Você vai congregar com Paulo ou congregar com Pedro? Ficou claro aí? Hã? Não é você que sabe? Quer congregar com Pedro? Pedro dá pãozinho, tem Pedro que dá suquinho, tem Pedro que fala do inimigo ainda, tem Pedro que fala. O inimigo está pregando a graça, igual Pedro. Tem Pedro já vendendo livro na televisão, Bíblia. É você que sabe onde você vai congregar. Se vai congregar com Pedro, vai congregar com Paulo. Não sou eu que tenho que falar. Provérbios de MGA. Não sou eu que tenho que falar o que você tem que fazer. Eu só te ensino como é.
Quer que eu fale de novo? Não sou eu que vou falar o que você tem que fazer. Eu só te ensino como é. Se você tem o Espírito Santo, eu creio que você tem. Foi escolhido, eu creio que você foi. Predestinado, eu creio que você foi. Então, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Se você vai para a igreja de Pedro, para a igreja de Paulo. Isso aí, Deus vai te guiar. Está claro ou não está claro? O apóstolo, mas você não tem medo de todo mundo ir? Eu medo do quê? E se todas as ovelhas saírem daqui e for para outra igreja, é melhor ir para outra igreja do que para Macumba. É melhor todas as igrejas saírem daqui e ir para outra, do que todos virar maconheiro, pinguço, cachaceiro, traficante. Todas as coisas colaboram para o bem. Não tenho medo de nada não, abençoado. Ovelhas não são minhas. Está claro ou não está claro? Ah, se os apóstolos e os pastores entendessem assim, né? E depois fala dos pastores da lei que ficam amarrando as pessoas com corrente, campanha, né? Eu conheço uns aí que também fica, sabe? Não sai daqui não, hein? Não tem outra igreja em graça. Eu fiquei sabendo, não tem, só aqui. Mas sabe o que é? É que eu vi, não vai lá não, que não vai não, é só aqui só. Aí tá quase igual, né? Tá quase igual o bicho papão, né, irmão? Né? Que fica amarrando com fogueira santa, amarrando com rosa para a pessoa voltar. Dá a rosa para a pessoa voltar. Quando ela murchar, você volta. Você traz ela aqui. Então tá amarrando a pessoa. Né? Bom, para terminar a ministração, 2 textos. O primeiro, 2 Coríntios 11. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 11, verso 10. Vocês sabem que Coríntios foi Paulo que escreveu. Então Paulo está falando, 2 Coríntios 11, 10, Paulo disse, como a verdade da graça, Cristo quer dizer graça, 2 Coríntios 11, 10, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. Paulo está vendendo o peixe dele, né? O que ele está dizendo? Irmãos, Coríntios 3, 10, segundo a graça de Deus que me foi revelada para mim. Então, eu conheço a graça e eu prego a graça genuína. Eu dou risada com esse negócio de genuína. Dá a entender que os outros não estão pregando uma, né? Diga comigo, a graça é uma só. Graça genuína, pessoal, está de brincadeira, né? Graça genuína? Graça é uma só. Você é salvo pela graça? Eu sou salvo pela graça. Não existe alguém que um é salvo pela graça genuína, o outro só é salvo pela graça. Não existe. Está claro ou não está claro, hein? Então Paulo disse assim, acho que é para amarrar a pessoa, né? Não sei. 2 Coríntios 11, 10, Paulo disse, como a verdade de Cristo está em mim, Paulo falando, esta glória não me será tirada. Quem disse isso? Paulo. Agora vamos ver o que Pedro disse. Pedro é outra igreja em graça. Prega a graça também. Você vai ler 1 Pedro, vai ler 2 Pedro, ele também está pregando a graça. Que a graça é uma só, que é Cristo. Olha o que Pedro falou. Não fecha o Coríntios não, compara. 1 Pedro 5, verso 12. Outro apóstolo em graça, outro pastor em graça, outra igreja em graça, outro ministério em graça que aprendeu com Paulo. Mas eu não quero dar uma medalha para Paulo. Estou te dizendo que existem outras igrejas em graça. Por isso que Paulo disse, veja cada um como edifica. Hein? 1 Pedro 5,12. Pedro falou, por meio de Silvano, 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estai firmes. Já são 2 igrejas em graça, né? Já são 2 ministérios em graça. A igreja de Paulo, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo disse em 2 Coríntios 11, 10, que a verdade de Cristo estava nele. E que essa glória não seria tirada. Agora o Pedro está dizendo, olha, esta é a verdadeira graça. Nela estai firmes. Para terminar, alguém dirá, eu estou pensando em sair do MGA. É mesmo, irmão? É. E por onde você vai? Eu estou ouvindo outras igrejas também, outros pastores. Eu já até ouvi outros apóstolos aí. Eu acho que eu vou para a igreja de Pedro. Ah, sabe para a igreja de Pedro? É isso aí. Eu decidi, não vou ficar no MGA não. Eu vou para a igreja de Pedro.
Você vai? Vou. Então deixa eu só te falar o que Pedro prega lá, tá? Aí você vê se você vai ou não. No capítulo 5, eu li que o verso 12, o Pedro disse que essa é a verdadeira graça. Você quer ir para a igreja de Pedro, não quer? Ele prega a graça também. Mas no mesmo capítulo 5, versículo 8, o mesmo Pedro que no verso 12 disse que esta é a verdadeira graça, nela estáis firmes. No verso 12 ele disse isso. No capítulo 5, verso 8, o mesmo Pedro, desta igreja que você quer ir, ele disse no verso 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você ainda quer ir para a igreja de Pedro, irmão? No MGA não tem diabo não, o diabo já foi aniquilado. Agora, você quer ir para a igreja de Pedro, irmão? Você é livre, eu vou te respeitar. E ainda vou falar a glória de Deus na sua vida. Agora, a graça é uma só. A edificação é diferente. Se você quer ir para a igreja de Pedro, graça e paz. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.